Graça e paz. Tá tudo bem? Tudo jóia? Como é que tá a vida? Vou falar hoje sobre vida. Mais especificamente sobre vida cristã. Mas eu já venho nervoso aqui para cima, porque eu acho que é uma tremenda responsabilidade compartilhar a palavra de Deus. Então, geralmente, eu já venho com um friozinho na barriga. Hoje, ainda mais, porque eu fico inventando umas coisas, eu quero começar essa mensagem de um jeito diferente. Tá bom? Então, quem puder me ajudar nessa aí, me acompanhar, eu espero ser bênção na sua vida, que você seja bênção na minha também. Amém? Enquanto arrumam lá para mim em cima, você pode abrir Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o
consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto e sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Que diz assim lá em Hebreus, passagem que você abriu: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Louvado seja Deus, engrandecido seja o seu nome. Glórias ao Senhor, glórias ao autor da nossa fé. O Senhor é tão maravilhoso que até a fé que nós temos, foi Ele que nos deu. E eu comecei aqui perguntando, como é que está a vida, né? Como é que está a sua vida? Está bem? Caminhando? Ou você está pedindo para Jesus voltar logo? Ó Pai, eu queria tanto ver o Senhor descer, volta logo, Maranata, hora vem Senhor Jesus. É tanta coisa acontecendo, é pandemia, é falta de grana, é economia, um monte de coisa que a gente escuta todo santo dia. E aí a gente tem notícias tristes, a vida de alguns não está tão fácil assim, talvez como a sua. Mas eu quero lembrar um fato que aconteceu lá no Antigo Testamento, antes de dar prosseguimento e falar sobre a vida e a vida cristã aqui. Lá no Antigo Testamento, em Números capítulo 21, do 4 a 9, você vai encontrar algo que aconteceu ali muito complicado para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava naquela, reclamando de Moisés, reclamando de Deus, reclamando de Arão, reclamando de um, reclamando de outro, reclamando que estava com fome, reclamando que estava com sede. E aí Deus já estava assim, né, impaciente com o povo. E Deus permitiu uma praga de cobras. Aquelas cobras começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer de picada de cobra. Empesteou de cobra. E aí Deus deu para Moisés a seguinte instrução: Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze, e vai pegar uma haste, vai levantar essa serpente, e todo aquele que olhar para aquela serpente vai ser curado da picada da cobra. E aí, quando eu estava meditando sobre essa mensagem que Deus colocou no meu coração, me veio essa passagem. E aí você talvez pense assim, o que tem a ver isso com o autor da nossa fé? O que tem isso a ver com Jesus? João, no capítulo 3...
E você conhece muito bem esse capítulo, que é aquele capítulo praticamente tema da Bíblia. João capítulo 3, os versículos 14 e 15. O próprio Jesus vai dizer para você o que tem a ver aquela serpente com o autor da nossa fé. No 3,14 ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem o versículo chave da Bíblia, que todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Tem tudo a ver. Mesmo assim eu ainda não estava entendendo, fui procurar alguns comentaristas para me ajudar. E aí? Serpente com Jesus? Serpente é o diabo, serpente é pecado. E é isso mesmo que eu vi lá no comentário. Serpente simboliza o pecado. E aquela haste simboliza a cruz. Onde foi levantado o Filho do Homem, onde foi levantado Jesus. E Jesus, embora não tenha pecado algum, o que diz a palavra dele? Que ele se fez pecado por nós. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Ao ponto de quando ele estava lá na cruz, prestes a tudo ser consumado, Deus fez o quê? Virou as costas. Porque onde tem o pecado, não tem Deus. Deus abomina o pecado, e ali em seu Filho estava todo o nosso pecado, sendo levado na cruz. E você só pode sarar, você só pode vencer essa vida cristã, você só pode correr essa corrida olhando para Jesus. E nesse sentido, olhando aí para a serpente do deserto. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossas iniquidades, tomou sobre si. E o castigo que por causa do castigo que estava sobre ele, nós fomos sarados. Bom, daí vem Paulo e fala da vida, fazendo uma metáfora com uma corrida. A corrida da vida cristã. Ele compara a vida a uma corrida, lá em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. No 9, 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo o ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Corra essa corrida como um vencedor, como alguém que já está com a taça na mão. Corra essa corrida com comprometimento, com abnegação. Poderia aqui falar de uma série de qualidades, mas voltando a Hebreus, eu quero destacar algumas coisas para esse tempo que nós vivenciamos. Quero destacar que a primeira coisa que você deve fazer correndo essa corrida é se desvencilhar de todo peso,
de todo embaraço. Lá em Hebreus, é isso que ele diz. Portanto, nós também que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Mas o que é deixar o embaraço? Como é que eu vou correr embaraçado? Em algumas línguas, alguns países vizinhos nossos aqui, inclusive, no espanhol, né? Para ser mais direto. O que é embaraçado, você sabe? Isso, grávida. Como é que grávida vai correr? Fica difícil, né? Aquele baita barrigão e correndo. Filho é sempre bênção, mas eu acho, apesar de parecer, de vez em quando, eu acho que estar grávido, correr com barrigão é difícil, né? É um embaraço. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 24:9, ai das grávidas naquele dia, né, em que ele voltar, das grávidas e das que amamentam. Já pensou correr com um bebê no colo? Não que o bebê seja um embaraço, não que a gravidez seja algo ruim. Embaraço não é necessariamente algo ruim, mas de repente é algo que te atrapalha. Imagina eu ir para a academia desse jeito aqui. Já pensou, pastor? Eu de terno e gravata na academia não ia dar muito certo. Ia lá me abaixar para pegar um peso e escutar, rasgou a calça. Tem que ir com os paramentos certos. Na época em que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, ele estava acostumado em ver jogos, corridas, lutas. E lá, como é que lutavam, pastor? O senhor sabe? Nus. Peladões. Quando você vai a um museu ver arte grega, por exemplo, tem lá os atletas, tem lá estátuas olímpicas. Como é que eles estão? Nus. Eles corriam nus. Não dá para você correr de terno e gravata, isso é um embaraço. Não dá para assoviar e chupar cana, isso é um embaraço. A gente poderia falar aqui de um monte de coisa dessa vida que é um embaraço, não necessariamente algo ruim, não um pecado em si, mas de repente você tem amizades que não convêm. De repente você tem um namoro longo demais. Os namorados aí da semana que vem, se tiverem começado há mais tempo do que essa semana e não precisarem do patrocínio do Léo, providencia aí, ó. Providencia um negócio sério, um noivado, um casamento, porque namoro muito longo pode ser um embaraço. Tarefa sem objetivo, aquisição de bens sem necessidade. Tem mulher que vai numa loja, vê lá um potinho, uma Tupperware, vou falar o nome aqui, vai. Vê lá Tupperware. A mulher tem coleção de Tupperware em casa, ela usa tudo? A mulherada vai falar que usa, mas não usa. Duvido que usa tudo. Dá uma olhada lá na sua casa, pessoal do bazar aí tem pedido para você trazer coisas, né? Eu vejo o Rafa no Acontece, falando aí, traga aí eletrônicos e não sei mais o que para o nosso bazar. Se você procurar na sua casa, deve estar assim de coisa que você não usa. Sabe o que é isso? Embaraço. Talvez você tenha animais em casa. Legal. Gosto dos bichinhos. Bacana. Bom ter um cachorrinho, um gatinho. Legal. Mas é um embaraço. Se você se propôs a cuidar de um bichinho, cuide bem. E aí, por causa desse bichinho, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você não vai deixar o bichinho lá sozinho, né? Sem comida, sem água. Vai deixar o bichinho sem passear?
Outro dia lá no prédio, estava com um rapaz no elevador que estava com um bichinho. Ele falou que estava levando o bichinho para passear, porque ele só fazia as necessidades fora de casa. Dentro de casa ele não fazia. Se ele ficasse 3 dias dentro de casa, era 3 dias ali, ó. Enfesado. Coitado do bichinho. Se propôs, faça bem. E às vezes é um embaraço para você. Eu amo família grande. Mas hoje em dia, família grande me parece um embaraço para muita gente. Até porque os outros fazem piada, né? Se tiver mais de 3 filhos, pergunta, não tem TV em casa, não? Hoje ter mais de 3 filhos é um absurdo. Né? Antes não, principalmente nos sertões aí, o pessoal tinha 10, 12 filhos. Conheço alguém que são em 14 irmãos. Imagina 14 irmãos para os dias de hoje. E dentre esses 14 irmãos, alguém da família lá dizia que família grande virava imundície. Dizia que onde tinha muita gente era só problema. Mas souberam fazer muitos filhos também, né? É legal, é gostoso demais ter família grande, mas pode ser um embaraço. Cargos. Você talvez esteja aqui na igreja com a meia dúzia de cargos. É o ministério disso, é o ministério daquilo. A gente vem aqui às vezes no lava rápido, no almoço, um monte de coisa que tem aí que é maravilhosa para a construção do futuro aqui, para a campanha que está sendo feita. Mas a gente vê quase sempre as mesmas pessoas. Aquele pessoal, ó, ponta firme. Cadê o restante? Legal, esse pessoal está fazendo com coração, com alegria, com vontade. Eu fico admirado com esse pessoal que está trabalhando à beça. Mas a gente precisa da ajuda dos outros, porque imagina quanto é cansativo para essa turma. É ou não é, Osnir? Está aí o Osnir, ó, pedindo toda semana lá, ó, se voluntarie. Porque está pesado. E eu imagino que se você tiver muita coisa para fazer, fica pesado mesmo. Então, às vezes, os cargos, as ocupações, se tornam para você um peso. Um embaraço. Quer fazer um negócio bem feito? Se especializa. Faz um negócio só. Faz diferente do que as empresas hoje têm exigido por aí. Tem empresa que quer que o cara saiba tudo. Do cargo mais baixo ao cargo mais alto para ele poder se manter no emprego. Os bancos hoje, né, o Léo que o diga aí, não pega mais gente experiente. Pega gente que está começando. Porque aí pega como estagiário. E o estagiário quer saber o que é? É um faz tudo. É ou não é? Faz tudo. O que você faz no banco? Sou estagiário. Então ele tem que saber tudo. Está embaraçado, menino. Então às vezes a gente tem que se desembaraçar. Tem alguma coisa atrapalhando sua corrida, sua vida cristã? Talvez seja inclusive o lazer. Lazer é bom? É maravilhoso. Todo mundo precisa ter lazer. Mas quando o lazer te afasta do Senhor, te afasta da igreja, é um peso, é um embaraço. Talvez você morra pelo seu trabalho. Você ama o trabalho, você não sabe ficar de férias. Você tira férias e fica inquieto, sabendo assim, quando logo vai voltar, porque você... Tem gente que quase morre nessa pandemia, mas não do vírus, né? Morre por ficar em casa. Porque ficar em casa foi um castigo. Não sabe ficar parado. Isso pode se tornar um embaraço. Dinheiro pode se tornar um embaraço, pode se tornar um peso. Enfim, tudo que atrapalhar a corrida da vida cristã, você tem que deixar de lado. Mas, Hebreus 12...
continuando aí o versículo 1, também diz: e o pecado, que tão de perto nos rodeia. E aí assim a coisa fica grave. Porque talvez tenha muita gente aí que diga assim: mas eu não roubo, não mato, não me prostituo. Né, Sidney? Sidney lá no curso a semana passada, nós tivemos num curso juntos, ele brincou lá, falou alguma coisa nesse sentido, né? Tem gente que fala isso, né? Podia estar matando, roubando, me prostituindo, mas pecado não é só isso. Pecado às vezes é mais do que o embaraço. Se nós pensarmos em embaraço, como eu estava dizendo aqui, eu lembrei da palavra do Daniel hoje pela manhã, né? Aquele solo que o semeador saiu a semear, estava lá jogando a semente caiu na terra, mas tinha espinhos que sufocaram, não foi isso, Dani, que você falou? Sufocam. Aquilo é embaraço. Mas o pecado, aí o negócio é mais grave. Talvez seja aquele passarinho lá, que é comparado a Satanás, que vem e come a sua semente. E aí não frutifica mesmo. O pecado já é algo mais pesado, e às vezes não é matar, roubar e se prostituir. Às vezes é a fofoca. Fofoca é pecado, irmão. Tanto quanto matar, roubar e se prostituir. Que nem aquela história, né, que tinham ali 3 irmãos, e eles estavam conversando sobre essa questão do pecado, e contritos, eles estavam assim, sofrendo, porque eles sabiam que estavam em pecado. Aí um resolve chorar e contar para os outros 2, olha, preciso confessar, eu estou em pecado, preciso me libertar. Vocês sabem que eu fui tesoureiro da igreja e eu peguei uma grana lá da igreja. Irmão, que coisa e tal. E ficaram ali contritos, chorando. Aí o outro resolve confessar também. Eu também pequei. Aquela irmãzinha nova que chegou lá na igreja, bonitona. Eu vou usar uma palavra mais amena que o pastor costuma usar, vou usar bonitona, tá? Bonitona. Eu cobicei, ela era casada, e isso é pecado também. Aí os 2 chorando, confessando o pecado, viram para o outro e falam: e você, não vai falar do seu pecado não? Ele fala: eu não vou confessar, eu não sei guardar segredo. Fofoca é pecado. Você ri, mas fofoca é pecado. E aí tem a ver com a mentira também, é pecado. Pecado. Uma mentirinha branca, pecado. E para Deus não tem pecadinho e pecadão, mentirinha e mentirona. É pecado. Isso aqui tem a ver com caráter. Fidelidade, lealdade, idoneidade, integridade. Chama de que você quiser. Mas, quer saber se você tem algum pecado para se desvencilhar e para correr melhor essa vida cristã? Faz o seguinte: dê graças pelo que você estiver fazendo, pelo que você estiver pensando. Dê graças. Faz que nem aquele rapaz que estava num bar, e ele pediu um trago. Ei, uma aí para mim. Uma dose aí para mim. Rapaz da igreja, pedindo uma dose. Aí passa o pastor, e vê o rapaz lá, tomando uma. Aí o pastor chega do lado do rapaz. Pastor, vê uma aqui para mim também, faz favor. Não, o senhor vai beber? Vou beber com você. O senhor vai beber comigo? E vamos dar graças aqui pela pinga.
Vamos dar graças pela pinga. Não, pastor. Ora aí, agradeça. Não, não posso. É uma pinga. Então, se você não pode dar graças, não faça. Se você não pode agradecer, não faça. É pecado. Se a tua consciência te acusa, é pecado. Não é Satanás só que acusa não, hein? Ele é o acusador. Mas tem gente que vai perguntar para o pastor, né? Muitas pessoas já vieram perguntar para mim, pastor, posso fazer tal coisa? É pecado fazer tal coisa? Se ele veio perguntar para mim, o que você acha? Às vezes, a gente pensa em pecado da maneira escandalosa. Mas tudo que você não faz, de maneira que a sua corrida não seja limpa e sem trapaças, é pecado. É pecado. Sujou. Está sentindo que você está precisando de um banho? É pecado. Não estou falando aqui de coisas comuns não, tá bom? Claro que você trabalhou o dia todo, chegar em casa precisa de um banho, né? Claro que você correu, foi para a academia, chegar em casa você precisa de um banho. Isso não é pecado não. Mas tem coisa que você não fez nada para se sujar, mas você está se sentindo sujo. É pecado. Hebreus ainda diz: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E está aí uma coisa que eu não peço mais para o Senhor: paciência. Teve umas vezes que eu quase pedi, no trânsito, por exemplo, sabe? Senhor, me dá. Não me dá não. Não me dá não, que aí vem mais prova e a coisa aperta mais. Tem uma outra versão que diz perseverança. Significa que você deve correr sem desistir. E olha que nos Jogos Olímpicos nós vemos bastante isso aí, não é? Tem uma galera que se machuca, que está morrendo, mas que não deixa de terminar a corrida. Vai chegar lá em um dos últimos, mas não deixa de terminar a corrida. Não vai levar o primeiro lugar, mas não vai desistir da corrida. E eu ouço tantas vezes alguns cristãos dizendo assim: eu vou parar com essa palhaçada, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber de Deus, coisa nenhuma. Quando na verdade Jesus diz: aquele que chegar até o fim, aquele que não desistir, aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Aquele que não desistir, que não jogar a toalha, esse será vencedor. Desistir nunca, jamais. Tanto a corrida quanto a vida é feita de esforço, de dificuldade. E para entrar no céu não é diferente. A palavra de Deus diz que importa que com esforço cheguemos ao céu. Você não vai entrar no céu pela porta larga. Vai entrar pela porta estreita. Tudo requer de nós esforço, agilidade, não olhar para trás, como fez a mulher de Ló, né? Que virou uma estátua de sal. Não olhar para trás. Não olhar para o que o outro está fazendo, vou fazer igual. O que o outro tem, eu quero ter também. Isso só vai atrapalhar a tua vida. E talvez vai fazer você desistir, porque tem horas que dá um desânimo, dá vontade de desistir mesmo. O cara lá está fazendo tudo errado e está prosperando. E eu aqui me matando, fazendo tudo certo. Paciência. Pô, mas o cara conseguiu o objetivo dele tão rápido. Eu já tenho tanto tempo me esforçando e eu não consigo chegar lá. Não desista.
Na hora certa vem. Persevere, paciência. A vida cristã é que nem aquela musiquinha. Uma vez eu vi o pastor cantar aqui essa musiquinha. Tropeça aqui, oi, cai acolá. Sabe, né? Qual é? Esse negócio de cantar é eu me aventurar mesmo, né? Mas enfim, às vezes a vida cristã é isso. Cai, levanta. Tem um samba, eu não gosto muito de samba não, mas tem um negócio aí que ficou muito marcante aí para o brasileiro de uma forma geral, que diz, levanta, sacode a poeira. Estão sabendo, hein? Estão no sambão aí, né? E essa é velha, viu? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Às vezes a vida cristã é assim. Importa que você não desista. Mas eu quero terminar essa palavra com o principal. E que foi o que eu cantei aqui no início da mensagem. Porque o verso 2 diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando você corre uma corrida, você tem que correr visualizando a chegada, olhando para frente. Se você olhar para o outro, você cai. Se você olhar para os pés, você cai. Se você olhar para trás, talvez você vire uma estátua de sal. Tem gente que vive olhando para trás. Ah, como era boa a minha vida antigamente. Tem gente que fica olhando para lá, para o passado. O que eu passei, as minhas dificuldades, minhas provações. Ou então, como era bom naquela igreja, eu queria que a minha igreja fosse assim hoje também. Como era bom quando a gente cantava alguns hinos, etc e tal, e o cara se pega fazendo o que hoje? Reclamando, olhando para trás, olhando para o passado. Tem gente que olha para as dificuldades. Mas nós estamos em pandemia, não vou para a igreja não. Deixa passar a pandemia. Deixa eu tomar a segunda dose da vacina. Deixa melhorar que eu vou. Enquanto isso, a chama vai se apagando e ele vai se esfriando. E a corrida vai ficando mais difícil. Correr a vida cristã, às vezes, exige de nós sacrifícios, é verdade. Não é fácil. Mas eu tenho que olhar para Jesus, não para as circunstâncias, não para a situação do momento, não para a minha dificuldade financeira. Talvez você passe outras dificuldades, não sei quais, mas não olha para elas não. Olha para Jesus, que é melhor e maior do que elas, e que pode vencer todas elas, e que pode desvencilhar você de todas essas coisas. Olhe para Jesus, que suportou a cruz, suportou muito mais do que você tem suportado. Talvez você ache que está suportando muita coisa. Olha para Jesus, o que ele suportou, por mim e por você. Suportou a cruz. A cruz para o judeu é maldição. Para nós é um símbolo de fé. É bonito. Chega a ser romântico nós usarmos uma cruz. Tem gente que usa uma cruz na camiseta, no pescoço, na orelha. Tinha um menino aí a semana passada que tinha uma cruz na orelha. E a mãe falou assim, eu não vou dizer quem é, mas a mãe falou assim, fala oi para ele. Aí eu pus lá a mão na cruz da orelha dele e falei, se ele não falar oi para mim, eu vou ficar balançando a cruzinha dele aqui. Mas brincadeiras à parte,
A cruz é pesada. A cruz é pesada e você só pode carregar essa cruz se for olhando para Jesus. Porque quando ele falou para que você o seguisse, ele disse, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele disse que o fardo era leve, era jugo pesado. Não, né? Suave, né? Olhando para Jesus é que isso acontece, que isso é possível. Olhar para Jesus, não olhar para si mesmo. Às vezes você acha que você vai suportar tudo com as suas próprias forças. E aí os problemas vêm, e aí você toma um caldo, depois você toma outro, e você acha que você vai se segurar sempre. Que vai suportar sempre. E você olha para você mesmo e você fala, eu não tenho mais forças. Olhe para Jesus. Não olha para a sua própria força, para o seu próprio entendimento. Tem texto da Bíblia que fala isso, não separei aqui, não me lembro o endereço. Mas tem gente que se estriba no seu próprio entendimento. Ou seja, se apoia na sua própria força, naquilo que ele tem de qualidade. Ah, mas eu estudei, eu fiz um doutorado, um mestrado, um doutorado. Eu tenho posses, eu tenho bens, nada me falta. Dificuldade nenhuma vai me derrubar. E ele acha que é o fortão. E aí cai. Se ele olhar para ele mesmo, ele cai. Ele precisa olhar para Jesus. Para mais nada a não ser Jesus. Tem gente que olha para a sociedade. O que a sociedade exige de você hoje? Eu comentava outro dia, pastor, que na época de alguns pregadores antigos, eles diziam assim, o pastor ele tem que andar com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra. Hoje não é só a Bíblia na mão e o jornal na outra. Hoje a igreja, a sociedade, as pessoas exigem de um pastor que ele ande com a Bíblia, com a internet, com a espada, com a enxada, com a colher, com o que quer que seja, tudo. Ele tem que andar com tudo na mão. Ele não pode ser mais só pastor. Se ele for só pastor, ele não é suficiente. Ele precisa andar com tudo. Ele precisa andar antenado. Ele precisa andar de todas as maneiras possíveis para ele ser mais do que um pastor. Tem pastor que é médico que atende 24 horas e a pessoa está lá quebrando pau em casa e no meio da madrugada vai ligar para o pastor para ele acudir. Conhece a história de uma senhora que tinha uma pessoa endemoniada dentro de casa. E ela estava assustada, temerosa, ligou para o pastor, pastor, fulano aqui está em possesso, eu preciso que o senhor venha aqui expulsar o demônio do fulano. O pastor falou, não vou não. Eu não vou não, expulsa você. Ponto para o pastor, porque ela mesma tinha que expulsar. Não ligar para o pastor e ir lá no meio da madrugada expulsar. Às vezes o pastor tem que ser motorista. Pastor, me dá uma carona aqui que eu estou precisando, não sei o quê. Legal, ele pode te ajudar. É verdade. Às vezes tem pastor aí que é pau para toda obra. Mas a questão é que tem gente que olha para o pastor. Quando na verdade tem que olhar para Jesus. Se o pastor fizer alguma coisa errada, se o pastor cair, o cara cai também. Porque ele não olha para Jesus. Olha para Jesus, meu irmão. Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Ele é que suportou a cruz por mim e por você. Ele que se fez pecado por nós.
ele é que suportou a afronta. Mas depois de tudo isso, ele assentou-se à destra do trono de Deus. Para se correr então a vida cristã, você precisa deixar todo o embaraço, deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Você precisa correr com paciência, sem desistir, perseverança, meu irmão. E você precisa correr olhando para Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida, se você está querendo ir para o céu logo, ou se você quer mais um tempo aqui. Eu não sei se você quer que Jesus volte amanhã, ou numa manhã de domingo. Essa semana eu estava ouvindo uma rádio e tocou aquela música do Alceu Valença. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. E aí ele fala, né, de Jesus voltar numa manhã de domingo, que ele já ouve os sinos das catedrais. Essa música é controversa, mas eu estava ouvindo isso e estava pensando, se Jesus voltar numa manhã de domingo, será que vai pegar muita gente dormindo? Será que vai pegar gente olhando para Jesus, olhando para Ele? Sobre as nuvens, com poder e grande glória. Você queria tanto ver o teu Senhor descer, vindo te encontrar? Você está olhando para Jesus. É assim que você verá. É assim que você alcançará o céu. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nosso Pai, te louvamos, te rendemos graças, honras, glórias e louvores, glórias ao Senhor, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. E é só assim que um dia nós estaremos contigo e o veremos face a face. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não teve um encontro com o Senhor, que ainda não vislumbrou o céu, que ainda não olha para o Senhor, mas olha para as circunstâncias, olha para si mesmo, olha para o outro, olha para trás, olha para tantas coisas, menos para o Senhor. Ó Deus, que essa mensagem tenha falado a esse coração e ela possa olhar para o Senhor, e ela possa alcançar a salvação, crendo no autor e no consumador da nossa fé, crendo em Ti, Senhor. Nós queremos, ó Deus, apresentar diante do Teu altar, quem quer que seja, que neste momento tenha olhado para tantas coisas, para as circunstâncias, para as dificuldades, para a doença, para a escassez, para a fome, para a nudez, menos para o Senhor. Ó Deus, muda essa mente, este coração, esta visão, e que possa olhar para o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos deste de termos fé, a fé da qual o Senhor é o autor e o consumador. Obrigado, Senhor. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.